legal você jogar online, mas tá na frente da pessoa ali, você poder zoar a cara dela quando você faz o gol é uma coisa que Não dá carrinho, não não. dá cara. Guilherme, hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto que não estava nos meus planos, falar sobre esse tema, mas preparando a pauta para essa gravação, eu vi como é importante a gente falar sobre esse tema, cara. Com certeza, meu amigo. Eu acho que surgiu naturalmente em meio a justamente um momento metalinguístico, né? Sim. E acho que é um tema muito bom. Eu também não imaginava que seria tão bom. Então acho que compreende seu sentimento, meu querido. Mas do que falaremos hoje? Hoje a gente vai falar sobre games, cara. Games. Sobre jogos eletrônicos. Videojogos. Videojogos que acompanharam aí a nossa vida e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A gente também, essa semana, a gente conversou com algumas pessoas que escutam Hertz e a gente pediu também algumas sugestões e também que eles citassem alguns jogos que marcaram a vida deles, né? A gente tem aqui algumas pessoas que falaram, acho que durante o episódio a gente vai falando sobre isso, vai colocando essas pessoas pra falar, citando que falaram pra gente, né? Mas, cara, é um tema que, olha, estou feliz de estar aqui com você falando sobre um assunto até bem mais leve do que falamos na semana passada, né? É bom pra dar uma variada, né? Com certeza. Todo dia, porrada não dá, né? Tem que ser umas coisas mais leves, mais tranquilas. Mas me diga, qual que é o tema do Hertz, Gabriel? Por favor, eu estou desesperado, quero saber. Então, cara, a gente vai falar sobre os jogos que marcaram as nossas vidas, cara. Vamos falar daqui sobre os videojogos que tiveram aí grande influência na nossa formação como ser humaninhos. Acho que a gente pode falar até de uma forma cronológica, né? Ali a gente vai falando desde a nossa infância e a gente vai evoluindo aí até os dias de hoje, como que os jogos foram sendo apresentados, né, a nós e como eles foram mudando as nossas vidas, cara. Eu tenho aqui alguns casos, pelo menos pessoais aqui, que os jogos realmente mudaram a minha vida, cara. Então, bora começar? Como é que foi o jovem Guilherminho, Guigupim, na infância e seus videogames? Boa pergunta, meu consagrado. Meu primeiro videogame era um Mega Drive. Cara, Olha só. eu adorava o Mega Drive. A gente tinha aqui em casa, né? E era muito legal. Aham. Eu amava, porque tinha muitos jogos legais, assim, sabe? Tipo, a galera às vezes lembra só de um, que já tirando o elefante da sala, que é o Sonic, que eu particularmente adoro ao ponto de ter passado muitas horas da minha infância jogando. Não ao ponto de ver o filme, mas respeito também. Eu adorava aquele console porque tinha muitos jogos bons. Eu falei do Sonic, mas outros que eu gostava, assim, tem uns que até são meio obscuros, talvez não seja todo mundo que vai lembrar, mas eu gostava muito de um que chamava California Games. Você sabe, já ouviu falar nele? Não, cara. Ou talvez já tenha visto e não lembro. Talvez, talvez. Qual que era o rolê do California Games? Ele não era um jogo de esportes comum, sei lá, um jogo de Olimpíadas. Ele era um jogo de esportes que tinha esportes alternativos, digamos assim. Então você tinha surf, tinha, tipo, ficar Ah, fazendo embaixadinha, tinha jogo de, tipo, eu motocross. sei qual que é. Era muito bom, cara. Tipo, era difícil. Principalmente o Nossa. de PDK era muito difícil. Mas eu adorava o jogo, cara, porque era muito divertido, assim. E acho que uma coisa que tem em comum em praticamente todos os jogos de Mega Drive, cara, a trilha sonora era inacreditável de boa, meu. Inacreditável. Tem até um rolê, tem um boato, né? Eu não sei se eu já falei aqui no Hertz, mas dizem que o Michael Jackson que ele fez a trilha sonora do Sonic, sabia disso? Só que aí, como ele compôs a trilha, né? Na teoria, né? Dizem, né? Não é algo Aham. confirmado. Tinha as limitações enfim, por causa de espaço e tal, tinha que ficar meio... Tinha que comprimir, né? Ficar meio 8 bits, essa Aham. estética toda, ele não assinou, mas há quem diga que até hoje falam que ele é o compositor da trilha sonora do Sonic, que era inacreditável de boa, cara. E assim, os jogos de Mega Drive, de forma geral, todos eram trilhas super legaisinhas e tal. Eu tava preparando aqui a nossa pauta. Eu tenho certeza que quando eu Aham. terminar eu vou abrir o Spotify e ver se tem isso numa playlist só de trilhazinhas. Cara, era muito legal, velho. Acho que vale pra muitos jogos que eu vou falar lá pra frente também, tipo, principalmente o Tony Hawk, que, mano, não tem trilha sonora melhor do que Tony Hawk, cara. Você fica ali, às vezes você ficava com o jogo parado, assim.
Daria pra fazer isso de boa, só pra ficar escutando, cara. Era muita música boa. Não tem um chorão, assim, Sim. né? Maior skatista do Brasil, mas tinha ótimas músicas pra se embalar enquanto eu jogava, assim. Então, cara, o Mega Drive era bom demais. Eu falei do Sonic, do California Games. Eu adoro jogos de luta, né? E no Mega Drive, e tanto no Mega Drive quanto no Super Nintendo, que depois eu fui jogar também, eu adorava ficar jogando Street Fighter. Porque, sei lá, é muito bom você ficar jogando. Nossa. Contra o computador é legal, mas contra alguém que você conhece, tá ali do seu lado, cara, é muito bom. A violência neste contexto é muito divertida. Uma coisa que eu queria levantar aqui, no caso desse maravilhoso console amado por tantos. Você ganhou ele quando você já estava vivo ou você... Assim, porque você tem um irmão mais velho, né? Aham. Eu queria ver essa diferença, assim, porque eu, como sou o irmão mais velho aqui, né? Eu sou o primogênito aqui da minha família. Quando eu nasci, tipo, não tinha nada. Então, sabe assim, não tinha uma outra criança que já foi ali sendo introduzida aos games, e quando eu nasci tinha uma outra pessoa. Então, basicamente, a minha história, por exemplo, relacionada aos games com o meu irmão é totalmente diferente, que ele nasceu e eu já tinha a minha existência, né? Então eu já tinha ali jogos e tal, e ele foi introduzido muito rapidamente, né, a esse mundo. Como é que foi pra você em relação ao seu irmão, assim? A gente tem quase praticamente 7 anos, 6 anos de diferença de idade, né? E então o Mega Drive, inclusive, era dele. Então a gente tinha que ficar revezando quem jogava, né? Cada um tinha um tempinho pra jogar e tal. Às vezes ele passava e aí, né? Eu não podia fazer muita coisa, porque eu era mais novo, mas a gente ia jogando. Às vezes a gente jogava contra, né? Como eu disse no Street Fighter, alguns jogos dava pra fazer isso. Outros eu só podia ficar Uhum. vendo enquanto ele jogava, mas era divertido, assim. Acho que foi introduzido assim a partir dele porque, como ele era mais velho, ele já jogava, né? Então eu aprendi através dele. Você deve ter ensinado o Levi, no caso, né? Assim, ó, olha esse Ah, joguinho sim. que legal aqui, mas não. Igual aquela imagem, né, Ah, eu jogando com meu irmãozinho e tá sem o. O cabo não tá conectado no Nossa, controle, eu, né? eu fiz muito isso com meu irmão, Que velho. Eu e maldade, meus primos. coitado. Porque assim, às vezes a gente tinha dois controles, eram, sei lá, éramos em, sei lá, quatro primos. E aí um já tinha que ficar esperando. E meu irmão ainda, sei lá, com 2 anos de idade queria jogar. Aí a gente dava um controle quebrado pra ele e ele ficava apertando os botãozinhos Que e era maldade. feliz. Pra ele tava jogando, né? Muito bom. E daí você foi pra qual console, cara? Então, mais ou menos nessa época eu jogava também o Super Nintendo, né? Por quê? Aqui em casa eu jogava o Mega Drive, e aqui vale um parênteses pra falar de dois jogos que eu amo também, que acho que a galera que é mais velha aí vai reconhecer, que é o Street of Rage e o Golden Axe também, que eram excelentes jogos, eu adorava jogar. E quando eu ia pra minha madrinha, lá tinha o Super Nintendo, então acho que foi uma das grandes batalhas dos anos 90, né? E pra mim, começo dos anos 2000, quem tinha cada um dos dois. E eu podia jogar os dois, mas, né, quando eu ia pra minha madrinha. E aí no Super Nintendo eu Aham. jogava o Super Mario World, que, putz, cara, passei muitas horas e horas fazendo. Quando eu fiz um curso de Nossa. informática, o módulo de desenvolvimento de jogos pra gente aprender a entender como é que funcionava, a gente fazia as telas do Mario, né? Então, Uhum. voltei a jogar depois, né? E aí a gente fazia as fases muito difíceis assim, né? E aí dava pra ficar montando, era super legal também. Então, é legal como as coisas vão indo e voltando. O Mario é bom demais. E eu jogava também o Donkey Kong Country, que era um jogo muito, muito legal. Você jogava com os macaquinhos assim, né? Eram dois irmãos. E aí você ia andando assim nas coisas e pegava. Era muito legal, cara. Eu acho que era realmente jogos que marcaram muito a infância. Então, os dois primeiros consoles aí que eu tive, né? Depois o Super Nintendo eu ganhei ele e tal, da minha madrinha. Eram esses dois. E, cara, era muito, muito legal. Era muito legal. Passava horas e horas. E você, quais foram os seus primeiros jogos, cara? Então, cara, como eu falei, né? Não tinha. Quando eu nasci, era só eu de criança em casa, então eu não tive esse privilégio de já ter um videogame ali já logo de cara, né? O meu primeiro console já foi o PlayStation 1, cara. Ô, Foi o louco. PlayStation 1. Então, no meu contato anterior a isso com os games, era só, assim, de pessoas que eu conhecia que tinham, sabe? Mas, assim, meu mesmo, assim, pra ter em casa, pra poder jogar na hora que eu quisesse e tudo mais. O primeiro que eu fui ter foi o PS1, cara. E isso lá, sei lá, quantos anos eu tinha? Devia ter lá pros 5 anos de idade, 4 anos de idade, até que, assim, velho, eu era pequeno, mas eu fui o primeiro a trazer os videogames pra dentro de casa, né?
Cara, no PlayStation 1, eu lembro de jogos que, assim, marcaram a minha vida, assim, por diversos motivos. Além de outros jogos que são totalmente aleatórios, né? Que eu acho que é interessante quem estiver ouvindo esse Hertz, provavelmente viveu essa época também e tudo mais, e vai lembrar de alguns jogos aí que a gente vai citando, né? E vai trazendo aquela nostalgia. Me preparando pra essa pauta, eu lembrei de alguns desses jogos que eu joguei no PS1, eu vou citar aqui, que é o... Não sei se você lembra desses jogos para PS1, cara, que era o Pepsi Man, Não. que era um jogo super aleatório, que era do Pepsi, cara. É como se fosse um super-herói da Pepsi que ficava... Você tinha que ficar correndo com ele, assim, e pulando obstáculos e se desvencilhando das coisas, enquanto, acho que, se eu não me engano, é uma lata gigante de Pepsi que vem rolando atrás. Eu não lembro exatamente se é isso, mas é muito aleatório isso. Meu Deus do céu, que aleatório. Que É muito divertido, aleatório, hein, cara? Não, depois pesquisa no Google, Pepsi Man, pra você ver do que eu tô falando. Eu abri aqui e tomei um susto com esse surfista prateado da Pepsi. Exatamente, é um surfista prateado da Pepsi, cara. Perfeita definição. Pra quem tá escutando esse podcast, pensa nisso, é o surfista prateado da Pepsi. Não é a Pepsi Twist, Naquela- então não tem limão, deixando bem claro. Eu também jogava bastante o Mega Man, jogos de tipo Tarzan, Toy Story, sabe? Tinha esses jogos bem assim, aleatórios que eram específicos de algumas animações e tudo mais. Tinha um que era o Road Rash, que é basicamente um de motoqueiro, de corrida de moto, que acho que, se eu não me engano, eles até fizeram uma remasterização agora, nesses últimos tempos aí pra consoles novos, eu não lembro exatamente qual foi o console que eles fizeram, mas era basicamente uma corrida de moto que você podia ter, tipo, corrente, taco de beisebol, essas coisas, então você ia correndo, e você ia Saudável. batendo, tipo, você ia batendo nos competidores, né? Era nos outros motoqueiros. E, enfim, era muito divertido, cara. Era realmente muito divertido, mas nada se compara ao jogo, que talvez seja o jogo da minha vida, que eu já vou citar logo de cara, porque foi um dos primeiros que eu fui apresentado, e olha só que loucura, né? Que foi o GTA, cara. No PS1 eu joguei o GTA 1 e o GTA 2, aquele que era a visão de cima, sabe? Aquela visão aérea do GTA, quase que em 2D, né? E que você só viu uma bolinha, assim, né? O personagemzinho com as perninhas dele, com os bracinhos. E aí você corria, dava um soquinho nos caras. e aí depois você dava pra rotar com o personagem. Se você apertava, acho que... Eu não lembro qual que era o botão exatamente, se era bola. Acho que era bola, você apertava ele. Tipo, você pegava as armas. Enfim, era um jogo que naquela época eu fiquei, meu Deus do céu. Um jogo, assim, de mundo aberto, né? Eu posso ir pra qualquer lugar, eu posso fazer o que eu quero. Eu não preciso seguir exatamente as fases, né? O que o jogo manda. E isso, eu lembro que bugou muito minha mente, assim, eu fiquei, meu Deus, olha como isso... naquela época eu falei, nossa, esse é o melhor jogo que existe, velho, não é possível. E na época, assim, era mais difícil pegar armas, essas coisas, então eu lembro que eu só ficava pegando os carros e dirigindo e tudo mais. Cara, com certeza marcou minha vida. E até por um motivo interessante também, pra finalizar essa parte, que não é tão legal, mas é um negócio que me marcou bastante. No especial aqui de Dia das Mães que a gente fez aqui no Hertz, que minha mãe participou e ela falou sobre um cachorro que a gente teve, que era o Kiko, né? Era um poodle e tudo mais. E no dia que o Kiko faleceu, cara, na noite, na verdade, que ele faleceu, ele tava no quarto com a minha mãe, né? Ele faleceu de patinha dada com a minha mãe, assim, né? Ai. No quarto. E enquanto isso, eu tava na sala jogando GTA 2. Então, isso, tipo, eu era muito pequeno, mas isso ficou na minha mente, assim. Tipo, eu tava me distraindo ali jogando e eu lembro desse cenário, assim, sabe? À noite, e isso tudo acontecendo em volta, e eu jogando ali um jogo. E era GTA 2, assim. Então acho que é importante eu citar isso aqui como um momento aí que marcou minha vida. Eu ali, um pequeno Gabrielzinho e com seus jogos. E você, cara, teve o PS1 também? Como é que foi a sua relação com esse console? Tive, cara. E foi um videogame que, assim, foi um salto inacreditável entre o Xbox, olha, o Super Nintendo e Mega Drive pro PlayStation 1. Tipo, era muito mais moderno. Pra gente era, nossa, olha como é real. E aí você olha e fala, não era real. Era mais real do que o 8-bit, mas mais real do que... Esse memory card de 10 mega? Caraca, velho. 10 mega dá pra guardar uma foto hoje em dia. Sim. Enfim. Nossa, isso aí, memory card eu lembrei agora daquele, sabe? Aquele branco meio sujo que era a cor do... Meio cinza, né? aquele cinza sépia. Nossa.
Então, eu achava muito bom porque, primeiro que o controle era mais complexo, você tinha, acho que mais comandos, tinha o analógico, tinha não sei o que e tal. O analógico foi tendo dois, na verdade, mas enfim. Tinham jogos que eram muito legais assim, pareciam super reais. Já falei do próprio Tony Hawk, né? Que eu passei muitas Aham. horas jogando, era muito divertido. Acho que nunca teve um jogo de videogame que fosse tão sobre skate, que fosse tão realista, dada a época, né? Quanto esse Tony Hawk, cara. Era muito legal, você podia montar a sua pista lá, era muito divertido. Eu adorava, eu ficava montando Aham. lá, e aí ia crescendo, fazia o meu carinha. Sempre gostei dos jogos que tinha a opção de você fazer o seu personagem e você ir melhorando É. ele. E aí eu jogava bastante Tony Hawk, mas assim, acho que um dos clássicos, pra mim, foi jogar a primeira vez que eu joguei o Winning Eleven. Nossa. Nosso PES de antigamente. Mas isso no PS1 ou no PS2? Eu joguei nos dois, né? O Wing Eleven ainda as versões mais antigas dele no PlayStation 1. E depois, né, já no o que aqui no Brasil chamamos de Bomba Pet no PlayStation 2, né? Eu lembro no Win Eleven que tinha alguns patches que eram bem legais, tipo, algumas modificações. E uma em específico que eu fui na casa de um amigo da minha mãe, sei lá, que tinha um jogo que era o Wing Eleven, né, no caso, só que modificado para ter todos os times brasileiros clássicos. Então você tinha, sei lá, o melhor Corinthians de todos os tempos, o melhor Palmeiras, o Brasil de não sei o que. E quando eu vi aquela primeira vez, eu fiquei, meu Deus, que é isso? Não sei o que e tal. Pirei. E quando não era esse, tinha também o próprio clássico mesmo, que você tinha, por exemplo, você pegava o Real Madrid, tinha Beckham, Ronaldo, Zidane, aí o Barcelona tinha o Ronaldinho, Nossa, o os Deco, Galácticos. Saviola, sabe? Eu passava muitas horas jogando e foi um dos motivos, né? Foi um dos é, propulsores, assim, digamos, do meu gosto pelo futebol, assim. Adorava ver futebol, mas jogar futebol era muito divertido também. E assim, tanto no PlayStation 1 quanto no PlayStation 2, o que eu joguei de Master League na minha vida, meu amigo. Ah, já montei cada time. E inclusive, eu tenho meu vizinho aqui, o Classon, a gente jogava assim, desde o começo, e era legal de jogar tanto contra, que no começo era melhor, aí ele foi ficando bom, e aí ficava uma rivalidade muito boa, tinha que apelar e colocar defesa, né? Essas coisas era muito divertido. Acho que uma coisa boa dos jogos é esse sentimento meio cooperativo, assim, né? Colaborativo, né? Você está jogando contra a pessoa, às vezes contra, às vezes junto. Isso é algo legal, assim, sabe? Você ser desafiado, você ficar motivado, aí você treina pra ganhar da pessoa, isso é muito bom, né? Então, acho que Demais, cara. o PlayStation Demais. 1 foi acho que o videogame que mais me marcou. E aí eu preciso citar um jogo em específico, que eu acho que é o jogo que eu mais gosto da minha vida, cara. É, Que isso? não sei, eu gosto muito do Wing Eleven, gosto muito dos que eu citei já, mas tem um em específico que eu amo de paixão, que Ah. é o jogo do Spider-Man. Sabe? O Homem-Aranha do o Spider-Man. Você tá ligado do que eu tô Nossa. falando, né? Sei, sei, sei. Cara, era muito legal. Primeiro porque você conhecia os personagens da época, né? Já tinha lançado os filmes do Tobey Maguire, que são excelentes, inclusive. Tem que fazer um heart só dos filmes do Tobey Maguire, porque são muito bons. E aí você podia ficar. O que eu mais gostava e eu pirei quando eu vi é que você podia ficar jogando a sua teia nos prédios, né? Você ia de um lado pro outro. Aí você ia completando as missões e lutava com os bandidos e fazia os golpes diferentes com a teia. Nossa, esse jogo eu adorava, cara. Era muito divertido. Acho que os jogos que mais me Aham. marcou. PlayStation 1 foi um videogame para mim que foi espetacular, assim, sabe? Eu não citei aqui, mas Aham. outro clássico, Crash. Mano, Nossa, sim. que maravilha jogar o Crash, jogar o jogo de corrida do Crash também era muito bom, mas enfim. É, sabe, eram jogos muito legais, assim, eu realmente pego. Só de ler aqui a lista que eu fiz, eu já fico emocionado, só de lembrar dessa época, sabe? Então acho que PlayStation 1 pra mim foi um videogame definitivo pro meu coraçãozinho. Ah, que legal. Já entrando no PS2, foi mais ou menos isso. Muitos desses que você citou aí, que eu joguei principalmente no PS2, que eu já tava um pouquinho mais velho, né? Meu irmão também ainda não tinha nascido ainda, a gente tem 8 anos de diferença. E aí eu joguei o próprio Winning Eleven, o Tony Hawk, esse do Homem-Aranha que você citou. Tinha uns meio aleatórios também, tipo do X-Men. Não sei se você lembra, tipo, era como se fosse um Mortal Kombat, só que versão, tipo um Injustice versão X-Men. Muito bom, inclusive. Tinha um do Scooby-Doo também, que eu lembro que eu jogava na época. O PS2 provavelmente foi o console que eu mais dediquei horas, assim, da minha vida. Porque era numa época, assim, você tava ali no ensino fundamental, né? Você tava numa época que, sei lá, você tinha mais tempo, né? Você chegava da escola, você fazia ali
as lições rápido, ou então eu às vezes na época fazia lição já na própria escola para poder chegar em casa e não ter que me preocupar com isso. E eu chegava e já jogava, né? E o PS2 pra mim acho que foi o divisor, assim, foi onde eu joguei os principais jogos, assim, que mais me fez virar um cara que apaixonado por games mesmo, assim, consolidou isso em mim, né? Então, além do Winning Eleven que eu posso falar, que depois virou PES, né? E naquela época, assim, a gente ainda vai fazer um episódio sobre infância, né? Mas era uma época que meus primos vinham muito aqui em casa. Eu sempre morei junto com a minha avó, né? Então eles vinham pra cá, pra casa da avó, e eu tava aqui também. Então a gente acabou que nossa infância a gente cresceu muito junto. Então a gente jogava esses jogos assim, o PES mesmo e tal. E a gente fazia os times, né? Porque dava pra você mexer no uniforme, mexer no escudo, fazer os jogadores, modificar e tudo mais. E a gente fazia os times. Eu lembro que eu tinha um time que era o Black Times. O meu primo Lucas, ele tinha o Diamantes Vermelhos. O meu irmão, depois, quando ele nasceu, teve o TNT. E a gente ficava fazendo rivalidade entre os times e organizava campeonatos, assim, no papel, sabe? Com quem que era o artilheiro, quem que era o não sei o quê, dos jogadores que a gente criava, né? Então era muito, 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 muito legal. Mas joguei FIFA Street também, que foi muito, muito impactante, assim, no PS2 pra mim. Agora, dos jogos que eu mais, assim, gostei de jogar no PS2, eu tenho que citar três, cara. Uhum. Que é, de novo, GTA, que é o GTA San Andreas. Cara, GTA San Andreas, eu joguei outros GTAs também, mas, assim, no PS2 eu tenho que fazer aqui a menção honrosa ao GTA San Andreas, porque é um jogo que eu fiquei, meu Deus. Se o GTA já tinha, né, minha mente já tinha explodido no 1 e no 2, com o San Andreas, cara, nossa, eu fiquei, não é possível que isso esteja acontecendo. E, e eu lembro que eu joguei bastante com meu primo, o Léo, e joguei muito, muito, muito com ele mesmo, e foi um jogo assim que eu dediquei horas e horas e horas e horas, também da mesma produtora, né, da Rockstar. Eu joguei o Bully, muito, muito, muito mesmo, que é basicamente o GTA na escola, né? Que é ele é menos violento, porém ele é mais bizarro, né? Porque é na escola, então são crianças ali, você é uma criança também. Pô, a história do jogo, as coisas que tinham lá, você podia pegar estilingue, podia pegar skate, andar pela escola, você fazia as missõezinhas. A trilha sonora desse jogo, velho, nossa, às vezes eu coloco no YouTube a trilha sonora desse jogo só pra ouvir, de tão assim, nostálgico que é pra mim. Esse é um jogo que tá no meu top 3 assim, tanto o GTA, né, como o Bully, como no top 3 dos meus jogos preferidos, assim, da minha vida. E pra fechar, o Guitar Hero 3, cara. Guitar Hero Hum. 3 foi um jogo, assim, cara, que teve uma fase da minha vida ali, uns 2, 3 anos. Assim, eu e meus primos, a gente era muito, muito, muito viciado nesse jogo, cara. Porque foi justamente numa época que a gente, todos nós estávamos fazendo aula de música e a gente, ao mesmo tempo, jogava esse jogo. Então, a gente meio que, sabe, se inspirava. E aí tinha apresentações no final do ano na escola de música lá. E a gente, às vezes, usava músicas que a gente tocava no Guitar Hero. E a gente queria tirar as músicas e tudo mais. E a gente zerava. Eu lembro muito disso, que a gente zerava Guitar Hero 3 todo dia, cara. Todo dia a gente zerava. A gente fazia, tipo, todas as músicas. E eu lembro que teve uma vez, não sei por que isso ficou na minha memória, que era um dia que a gente zerou o jogo e eu falei, nossa, eu olhei pro relógio, era 3 da tarde, cara. Então, tipo, Nossa. olha isso. A gente era tão viciado que a gente tinha chego da escola e 3 da tarde a gente já tinha zerado o jogo já. E a gente falou, meu Deus do céu, cara. Então, assim, com certeza o PS2 é um negócio que ficou, assim, na história pra mim. E tem muito esse traço nostálgico, assim, de lembrar da infância com os primos, de a gente crescendo enquanto a gente jogava esses jogos, né? Então, sensacional, sensacional falar do PS2, cara. Né, o videogame é muito bacana. Eu só fui ter ele bem depois também, assim, bem depois mesmo. E assim, tendo ele, como você disse, né? Eu particularmente não joguei tanto esses jogos que você falou, acho que joguei Guitar Hero uma ou duas vezes, porque nunca foi minha parada, mas a galera realmente ama, né? Eu acho legal. Aham. Eu joguei mais no PlayStation 2, basicamente o Bomba Pet, né? Que é o Wing Eleven 6, 10, na verdade. Wing Eleven 10 atualizado com os jogadores, né, mais recentes. Então eu joguei muito tempo com meu vizinho. E também a gente jogava um chamado Virtua Tennis, que é obviamente de tênis, né? Então dava pra jogar com o Guga, com o Federer e tal. Então, muito bacana. Inclusive, acho que ano passado eu fui lá na casa dele, ainda tem o PlayStation.
2 e aí a gente jogou contra. Foi muito divertido. Deu uma saudade. Acho que foi um videogame muito bacana, né, cara? Acho que. é, não sei. Tem umas memórias muito interessantes, assim. Acho que. Principalmente jogar contra, assim, acho que é uma coisa que é bem legal. A possibilidade que dois controles trazem, né? Acho que é legal você jogar online, mas tá na frente da pessoa ali, você poder zoar a cara dela quando você faz o gol é uma coisa que. Não dá carrinho, Não não. dá. Uma coisa, se for do carrinho, tinha uma estratégia que quando, tipo, tava um jogo que tava, sei lá, eu tava ganhando de 1-0 ou tava empatado, sei lá. E aí no último lance, nos acréscimos, ele pegava uma bola assim, eu sabia que se eu desse um carrinho por trás, meu jogador ia ser expulso. Mas ele não ia conseguir fazer o Certo. gol. E aí sempre que eu fazia isso, ele ficava muito bravo. Eu, tipo, meu, não é justo, mas eu caí, eu ia fazer o gol. Eu falei, Cara claro, sem eu te caráter. dei o carrinho justamente pra você não fazer o gol, tá ligado? É muita falta de caráter isso, cara. Estratégia, Não. a lei do mais forte, cara. A lei do mais violento. Acho que junto com o PS1, PS2, acho que vale a gente falar também do PC, né? Acho que, não sei se você, mas teve alguns jogos ali pelo menos na infância ali, mais ou menos no mesmo período, que eu tive um contato já com o PC, alguns jogos no PC também, que também foram muito importantes. Eu lembro o primeiro de todos que eu joguei, que foi, cara, eu tinha um computador de tubo, daqueles, sabe aqueles computador de tubo? Um branco Aham. que ele nem tinha acesso à internet, cara. Pra você ver como ele era tão, tão bizarro, uma época tão bizarra. E que a gente. Não sei quem também que trouxe aqui em casa disquetes. Cara, disquetes, cara. Da Turma da Mônica, cara. E era uma época Nossa. que eu era, assim, bem pequeno. E eram, tipo, joguinhos, assim, sabe? Tipo, jogo de 7 erros, caça-palavras, uns negócios bem assim, sabe? E foi um jogo que me ajudou muito. Era bem numa época que eu tava sendo alfabetizado, né? Então foi um jogo que me ajudou muito. E ainda eu tinha aquela ligação com a Turma da Mônica, dos gibis, né? Dos quadrinhos. Então foi muito, muito importante pra mim. Depois, um pouco mais pra frente, também teve a questão, o Brasfoot, né? Que era um jogo que eu jogava Nossa. bastante também. Então acho que é válido a gente falar um pouquinho dele aqui. Teve também alguns jogos, tipo, pela internet mesmo, tipo, um que era Penalty Fever, que eu Ah, tá na jogava minha lista com. aqui também. Que eu jogava com meus primos também, com o Lucas e com o meu irmão também, que a gente ficava cobrando os pênaltis lá e era muito, muito legal. Teve alguns outros também que eu joguei, assim, tipo do Harry Potter, do Piratas do Caribe, é, que eu lembro que eu joguei, acho que um de futebol de areia, eu acho que eu joguei, Caraca. ou vôlei de praia, não lembro exatamente o que que era, mas assim, vagamente na minha lembrança tem esses jogos, né? E também eu lembro eu na praia, cara. Tinha uma lan house na rua de onde a gente ficava lá na praia, né? E eu lembro que a gente ficava na praia, tipo, durante o dia, dava tarde, a gente ia pra casa, almoçava, e eu e meu primo, o Léo, a gente ia na lan house, cara, pra poder jogar CS. E era Hum. tipo R$ 1, sei lá, R$ 1 uma hora. Era tipo isso, velho. R$ 1 meia hora, sei lá, por aí. E a gente, tipo, ia e ficava depois a tarde inteira jogando CS. Enfim, acho que é válido. Eu vou depois falar, né, sobre o PC hoje em dia, né, porque também tem a ver com o porquê da gente ter escolhido essa pauta, mas eu vou deixar por aqui falar primeiro essa questão do PC naquela época, na infância, que acho que o senhor também tem coisas a dizer sobre isso. Cara, você fala de infância, eu tava jogando Brasfoot até alguns anos atrás, até entrar na faculdade. Então, Sim, cara. correndo atrás de registro aí, desculpa, Eduardo. Enfim, Eduardo, autor do jogo, eu acho. Nem sei se é Eduardo, se for Eduardo, desculpa, mas enfim. É... Brasfoot joguei muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Adorava ficar fazendo carreira. Fiz uns carinhas com meu nome, ele fez até 1.000 gols, cara. Toma essa, Pelé. Meu Nossa. fictício veio passou você. Era muito divertido, era muito divertido. Penalty Fever, nossa, o que eu joguei aqui, eu consegui ganhar, acho que uma ou duas vezes também com meu vizinho. Cara, tava lembrando aqui com meu vizinho, a gente só jogava, ou jogava futebol, ou a gente jogava jogos, assim, era muito legal. Abraço, vizinho que tá do outro lado da rua. Abraço virtual, você nem vai escutar isso aqui, mas deixa eu mandar um oi depois desse episódio pra gente conversar sobre isso. Enfim, joguei muito Penalty Fever. Você falou do Penalty Fever, eu lembrei instantaneamente do meu querido, meu amado Clique Jogos, cara. Que era basicamente o É, céu pra qualquer criança. é o paraíso. E
Exatamente. E lá eu descobri um jogo que, putz, eu amava. Que era o Sword and Sandals. Espadas e sandálias, basicamente. Que era um jogo meio medieval, assim, que você ia montando seu carinho, você comprava armas diferentes, comprava roupinha e tal. Super simples, mas é um jogo que marcou, assim, que eu adorava entrar lá pra jogar esse jogo e tal. Aí meu computador ficava meio lento, meu irmão falava que era culpa do jogo. Não era, era um jogo online, enfim. É, era muito legal. Clique Jogos tinha muito jogo bom, cara. Lembro que tinha um de. Sabe desses jogos que, tipo, é você contra o inimigo e cada um tem a sua base? Sei, sei. E aí você vai tentando destruir a base do adversário. Tinha um desse que era do Avatar. E, e uma coisa que eu preciso fazer, aí precisamos fazer ainda, é um heart só sobre Avatar, porque eu amo esse desenho. E aí tinha um jogo dessa maneira assim, de Avatar. Você podia ficar melhorando e atacando o seu adversário. Clique Jogos era uma maravilha, assim. Era. Mas puxando aqui, lá no fundo da minha memória, sabe onde eu jogava muitos jogos? É. Orkut. Nossa, sim. Aqueles minigames, né, de fazendinha, não sei das quantas, de... Bicho, a colheita feliz era muito bom, cara. Era muito bom. Tinha um também que eu adorava, que chamava Vida Rock. Que aí você ia fazendo, ia virando um rockstar, basicamente. Então você podia escolher qual instrumento ou cantor e tal. E aí você ia melhorando, comprava roupa, ia, sabe? Aham. E comprando instrumentos. Era muito legal. Tinha esse daí. O Facebook também tinha jogos muito legais. Quando eu entrei no Facebook, lá no começo, tinha um de futebol que chamava Top Eleven. Ainda rola, ainda tem até hoje. Se não me engano, o José Mourinho é o garoto propaganda desse jogo, pra você ver como é que é. Nossa. Ficou meio famosinho. Aham. E aí eu ficava jogando horas e horas. Tinha um de carro também, que agora eu não vou lembrar o nome. No Facebook especificamente, você podia comprar os carrinhos e tal. Cara, era muito legal. Eu fiquei com vontade de jogar esses dias, mas desativaram, infelizmente. Mas era um jogo muito legal, velho. Muito divertido, sabe? Obrigado, computador. Esses jogos antigos, eles eram bem criativos, assim, sabe? Aham. Acho isso muito legal mesmo. Cara, ainda nessa época, a gente fez um Hertz aqui sobre os Beatles, né? Aham. Você sabia que meu interesse pelos Beatles, meu primeiro contato com os Beatles foi por causa dos games, cara? Ô, louco, cara. Conte mais, por favor. Minha banda favorita hoje em dia, meu primeiro contato com ela foi através aquele Rock Band Beatles, sabe? Aham. Sempre que jogar, nunca pude. Na época do PS2, cara, eu era um cara viciado no Guitar Hero, e aí pintou esse na época, eu falei, ah, beleza, tipo um Guitar Hero. E era dos Beatles. E eu lembro que lá foi quando eu conheci as músicas, tocando ali, as músicas dos Beatles, cara. Que depois, né, no futuro, hoje a gente somos aqui totalmente fãs dos Beatles e a gente fez dar um hertz já sobre os Beatles. Se você que estiver ouvindo a gente não ouviu ainda, por favor, ouça, porque é muito bom. A gente, né, conta ali um pouco da nossa história com os Beatles e parte disso é por conta disso, cara. É o começo ali. Eu fui introduzido aos Beatles pelo Rock Band, cara. Nossa. Jogos vão mudar nossa vida, né, cara? Vão fazer nossos gostos. Eu gostava Total. bastante de escutar as músicas que eu gostava de escutar no Tony Hawk. Então eu aprendi a conhecer muitas bandas e tal. Hoje nem tanto, mas mesmo assim, às vezes, esses dias eu coloquei a playlist pra tocar e tal, pra ficar de boa aqui. Sabe? Vão acrescentando coisas novas pra gente, né? Acho que muda bastante nossos conceitos, nossos aprendizados. Vão fazer a gente conhecer muito mais o mundo ao nosso redor, né? Acho isso super divertido, super legal. Totalmente. Totalmente. Um pouquinho depois, né, a gente aqui, pelo menos aqui em casa, aí meu irmão já tava vivo, né? Ele pegou ainda um pouco dessa época do PS2, né, do que a gente jogava o Bully, o próprio GTA, o Guitar Hero e tudo mais. E a gente, acho que foi em 2013, mais ou menos, foi quando a gente conseguiu adquirir o Xbox 360. Maravilha. Cara, com esse console, veio também alguns dos grandes jogos que eu joguei. Eu consegui, depois de bastante tempo, de tentar bastante, eu consegui comprar o Bully e o Guitar Hero 3, que eu jogava no PS2, pra Xbox 360, pra você ver o nível como eu gostava desses jogos. Viciado. Sim, esses dois jogos, o Bully e o Guitar Hero 3, eu consegui, né, recomprar. Mas sem dúvida, se eu tivesse que apontar dois jogos no Xbox 360 que, assim, mudaram. E esse sim, acho que junto com o Bully, esses dois jogos, eles estão, assim, no meu top 3 dos jogos que eu mais gosto. Se eu tivesse que levar pra uma ilha deserta, um videogame, e 3 jogos seriam esses. Além do Bully, é o Red Dead Redemption, que, Uhum. cara,
é um jogo sensacional. Sempre fui apaixonado por Velho Oeste, por esse tipo de coisa. E quando eu me coloquei naquele mundo, né? E você é ali na pele do John Marston e toda a história, sabe, tudo que eles construíram naquele mundo, sabe? Na época era, nossa, olha o que esses caras conseguiram fazer, cara. E, enfim, quem não conhece a história de Red Dead Redemption, não vou dar spoiler aqui, mas é um jogo que faz o marmanjo chorar no final, velho. Faz qualquer um chorar. Porque acontecem coisas que se você se amarra na história, você fala, nossa, velho, isso não tá acontecendo. E é um jogo que realmente marcou a minha vida, não só como videogame, mas como. Acho que foi talvez a primeira vez que eu vi como videogames podem contar histórias, sabe? O videogame como uma ferramenta de contar histórias também. Porque até então, pra mim, videogame era só assim, tem uma historinha ali, mas normalmente é uma historinha boba que só faz você ir pra próxima missão, né? Pelo menos assim, né? Eu tô falando assim, não que não tivesse outros jogos, mas a minha experiência até então, né? Todos os jogos que eu tinha jogado era isso, passar de fase, ou o jogo tá pedindo pra eu ir lá e salvar a princesa, ou ir lá e fazer não sei o quê, tipo, só me levando ao próximo passo. Enquanto que Red Dead Redemption me mostrou como um jogo, ele pode ser tão imersivo e cumprir esse papel, né? Quase como um livro, como uma série, como um filme. Ele contar uma história tão complexa que você fica, sabe, você fica dentro daquilo. A ambientação é tão boa, sabe? O contexto é tão bom que você mergulha mesmo naquilo. Então é um jogo que só de lembrar eu já me emociono aqui, porque é um jogo muito, muito, muito que marcou muito a minha vida, assim. Em tudo, assim, trilha sonora, em tudo, em todos os aspectos. E por fim, talvez o jogo que seja assim, o grande jogo que, que há pouco tempo atrás a gente voltou a jogar, e eu quero, né, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é o GTA V, né, cara? GTA V no Xbox 360 é o jogo que mais me marcou, que eu fiquei, acho que eu dediquei mais horas jogando, acho que eu nunca na minha vida joguei um jogo por tantas horas quanto eu joguei GTA V. É, de verdade mesmo, assim. Foi um jogo que eu joguei com meu irmão, então tem essa questão, assim, né, de jogar com ele. Vários desses jogos eu joguei com ele, né, mas esse em específico a gente zerou junto, depois a gente jogou no online junto. Eu joguei muito no Xbox 360, depois, né, a gente vai falar mais pra frente, mas eu comprei no PS4 e joguei no PS4, agora no PC. Então, assim, é um jogo que agora foi anunciado no PS5, né? Então, assim, cara, em quais plataformas eu tiver e eu tiver o console, eu vou comprar esse jogo. Então, sou fãzaço mesmo. Pra falar de GTA V, eu sou suspeito a falar, porque é um jogo que, pela grandiosidade dele, pela possibilidade de coisas que você pode fazer, como eles conseguiram inovar em questão de jogar online, né? Pegar um mundo aberto e colocar pessoas para jogar do mundo todo ali, os serviços, as DLCs, né? Ou seja, toda semana, todo mês, né, de tempo em tempo ali, eles atualizando o jogo e colocando coisas novas e interessantes, né? Que faziam a gente querer jogar cada vez mais, novos modos de jogo e tudo mais. Fez o jogo ser lançado em 2013 e até hoje, né, ser o que é, né, o GTA V, ainda ser um jogo totalmente relevante, que quando ficar gratuito numa plataforma online, derruba o site de tanta gente querendo entrar lá pra resgatar o jogo. Né? Que foi o jogo que a gente tava jogando quando a gente teve a ideia de fazer esse Hertz. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse ponto depois, mas assim, então assim, é um jogo fundamental, assim, na minha vida é um jogo fundamental. Então, se eu tivesse que listar os jogos da minha vida, com certeza seria GTA V, Red Dead Redemption e Bully. Só pra fechar isso, agora ano passado eu fiz uma revista de games, né, na faculdade, com os nossos colegas, né, o Rafael Bittencourt, o Augusto Concone, e a gente explorou bastante isso, a gente contou algumas histórias muito interessantes lá relacionadas aos games. Principalmente, assim, vou citar uma aqui que ela é até conhecida por algumas pessoas, mas é aquele caso, né, não sei se você já ouviu falar, Gui, que é do menino que jogava um jogo de corrida com o pai dele, e aí, infelizmente, o pai dele acabou falecendo, e aí ele... Só que sabe aqueles jogos de corrida que a sua melhor volta fica tipo um carrinho fantasma? Então ele continuava jogando com o pai dele, porque o recorde era do pai dele. Caramba, cara. Então ele continuou jogando o mesmo jogo, assim, entre aspas, junto com o pai dele. Aí teve uma vez que ele passou o pai dele, só que aí ele ia marcar um novo recorde, né? E aí ele parou na linha de chegada e deixou o pai dele passar, pra poder nunca pagar a melhor volta ali do pai dele, né? Nossa, cara, que bonito. Então, assim, são histórias como essa e como as que a gente tá contando aqui, que moldaram a gente, como a importância dos jogos, né, nas nossas vidas, que eu acho que é interessante a gente falar também, colocar agora, falar um pouco do que as pessoas mandaram pra gente, né, de como que os jogos mexem com a gente, como eles mudam as nossas vidas, nossa percepção das coisas, a gente cria novas habilidades e
E a gente é apresentado a novas coisas na vida, né? A partir dos games também. Então, bora falar aí um pouco sobre o que as pessoas mandaram pra gente, Gui? Bora lá. Primeiro vamos escutar os áudios que a galera mandou, que acho que ajuda a gente a contestar, enfim, ver dentro do contexto, entender realmente como que foram marcantes para essa galera. Então, vamos começar pelo áudio da Thaís. Então, você perguntou aí do meu jogo e eu pensei um pouco e eu acho que não tem como não ser GTA San Andreas, porque eu lembro de ser tipo o primeiro jogo que eu mais gostei. Eu lembro de ir na Lan House do bairro, pagar R$ 1 pra ficar jogando e ainda dar uma nubada lá. Depois foi o primeiro jogo que eu quis jogar quando eu comprei meu PlayStation 2. E mais tarde ainda foi um dos jogos que eu mais joguei com meu amigo que mora, tipo, muito, muito longe de mim. Então, com certeza GTA San Andreas tem um lugar muito quentinho no meu coração. Bacana, né? Você falou do GTA San Andreas pra você, mas não foi o único que teve esse jogo como marcante, assim, né? Legal ver essa história e realmente como os jogos eles conseguem aproximar as pessoas, né? Muito legal isso. O videogame, normalmente, né? Ele não é uma tarefa solitária, né? Normalmente a gente consegue associar com outras pessoas também, né? Então é uma ferramenta ali de socialização também. Totalmente. Bom, depois da Thaís, acho que seria legal de escutar o áudio aqui do Levi, né? Você falou do nosso guardião de rock, você deixava ele ser o controle lá, mas coitado. Eu acho que é legal a gente ver as visões dele, nosso querido Levi Bergamaschi. Bom, essa pergunta aí que vocês fizeram é uma pergunta muito difícil, que vem muito jogo na cabeça. Eu vou tentar responder e vou tentar fazer o máximo de menção honrosa que eu puder para poder falar mais jogos do que eu deveria. Eu vou começar com o que eu acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, que foi o GTA. GTA V, eu joguei muito, eu e meu irmão. Agora a gente tá voltando a jogar, né, com o Senhor Gigo Pin e o Kenzo. E joguei muito, acho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, o GTA V. Mas também tenho muito amor por outro jogo da série de GTA, que é o GTA San Andreas, que eu joguei há muito tempo atrás, foi o primeiro GTA que eu joguei. E foi acho que o jogo que fez eu despertar e ver o quanto eu gostava de jogar jogos. Foi o GTA San Andreas. Jogos de futebol, por exemplo, o PES 2012 e o FIFA 13. Eu joguei muito também, eu, meu irmão e o nosso primo Lucas. A gente passava altas madrugadas jogando modo carreira, criando times e tal. É um jogo também que tem. São jogos, né, que tem muito carinho no meu coração. E Minecraft, que foi um jogo que quando eu tava na terceira série, eu jogava quase todos os dias no celular com os meus amigos na escola. Eu, quando tinha 8 anos, tinha um canal no YouTube que eu fazia só de jogos mobile e eu jogava muito Minecraft lá. Hoje em dia não jogo mais, não jogo tanto, né? Mas é um jogo que eu joguei muito na minha vida, então é muito importante. Red Dead Redemption, o 1 e o 2, que eu zerei os dois junto com meu irmão. São jogos também com histórias fenomenais e tal, emocionantes e que tem um espaço também no meu coração. E Infamous, Second Son. Na época do canal, mais ou menos, também assim, quando eu tinha uns 8 anos, eu olhava pra nova geração que tava chegando, né? Que era do atual, do PS4 e do Xbox One. E o jogo que eu mais queria jogar era o Infamous, porque eu via aqueles gráficos, eu via os poderes, eu ficava, meu Deus. O meu e-mail na época era sobre Infamous. E aí os anos passaram, e aí recentemente eu tive a oportunidade de zerar esse jogo, então fiquei muito feliz com isso. E é isso aí, esses são os jogos aí da minha vida, eu acho. Muitos outros poderiam ser citados, mas eu acho que eu já apelei demais do meu tempo. Então é isso aí. Bom Hertz aí, continuidade no programa. É isso aí. Você citou só alguns do Levi, né? É, Fale dos jogos que marcou sua vida. Deixa eu falar de 12 jogos que marcaram exatamente. minha vida. Não, mas o maior gamer do Brasil é o Levi, cara. É o cara. Pô, eu acho legal que a relação dele com jogos que, meu, com 8 anos você ter. Tipo, além de jogar, você mostrar pros outros o que você tá jogando e você comentar e dar as dicas, eu acho muito legal. O Levi tem uma relação muito bacana com os jogos, assim, eu acho super interessante. Você falou do Rafael que fez a revista com você, então vamos ouvir o que ele disse aí pra gente também.
Então, Gabriel, falar de games da vida é complicado pra mim porque eu tenho uma dezena. Mas eu vou aproveitar a onda e vou falar do The Last of Us, a série The Last of Us. Tanto o primeiro quanto o segundo jogo, que são games que me marcaram bastante. Tecnicamente, The Last of Us, ele é impecável, né? A gameplay, a jogabilidade bem fluida. O primeiro jogo, ele explorou demais o gráfico do PlayStation 3, tem o gráfico mais impecável do PlayStation 3, e o segundo jogo também faz a mesma coisa no PlayStation 4. The Last of Us explora o máximo, é um jogo muito lindo. O principal do game é a narrativa. Os dois jogos, eles revolucionaram a maneira de contar uma história dos videogames. Eles contam uma história emocionante que cativa o jogador do início ao fim, com expressões, com a maneira de transmitir sentimentos. The Last of Us é um jogo muito sensorial, muito emotivo, muito emocional, que pega demais os sentimentos do jogador. Amo demais. Muito bacana também. Ele falou de um jogo que tá no hype e um que é um clássico, né? Da mesma série, achei muito interessante isso. Total, muito, muito legal, assim, né? Realmente The Last of Us é um jogão, né? E aproveita aí o momento que ele, né, na gravação aqui desse episódio, ele acaba de estrear aí a segunda edição dessa série, né? E é incrível, assim, The Last of Us realmente é um dos grandes jogos já feitos pela humanidade, né? Uma obra-prima. Muito bom, muito bom. Agora, para dar continuidade, vamos escutar o áudio da Letícia, que já participou de um Hertz, o nosso Hertz sobre cancelamentos, que ela falou um pouco também sobre o jogo preferido da infância dela, da vida dela, né, de forma geral. Oi, meu nome é Letícia e o jogo que mais marcou a minha vida com toda certeza foi e ainda é Mario Bros. Eu não sei nem dizer qual foi a primeira vez que eu joguei, parece que faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu saía tanto de casa pra ir jogar. Eu nunca tive um Super Nintendo, né? Eu ia na casa das pessoas jogar, ficava a tarde inteira só jogando Mario. Então, por não ter tido esse Super Nintendo, que foi o primeiro grande console, eu tive Nintendos DS de todos os tipos, assim, quando já tinha a possibilidade de ter, só pra jogar Mario. Então eu tenho aqui uns 3 Nintendos DS só pra jogar Mario e eu não me arrependo nem um pouco. Eu sou bem louca por esse jogo, não sei nem dizer o que me prende tanto nele. Eu sinto que é uma plataforma ali fácil e divertida, eu passo o tempo que for lá e nunca pra mim é a mesma coisa, mesmo que seja ali o mesmo destino, o mesmo final, tem que salvar a princesa, sabe? Tem que descer nos canos e salvar a princesa. Pra mim nunca é a mesma coisa. E eu já zerei não sei quantas vezes, seja no computador hoje em dia ou nos Nintendo DS. É com certeza o meu jogo preferido. Beijinhos. Olha só, Guilherme, você falou sobre o Sonic, né? E agora a Letícia veio e falou sobre Mario, cara. Que legal poder citar esses dois clássicos, né? Dos jogos, né? A Letícia é uma dos grandes fãs do Mario aí. Ah, demais, cara. Acho que é legal como ela levou isso pra vida toda, assim. Então até hoje ela, sempre que pode, joga e tem o bonequinho do Mario e tal. Letícia é uma fãzaça, eu acho muito legal. Eu amo o Mario também, cara. Acho um jogo muito legal, assim, muito carismático, sabe? É muito legal. Mas se você tivesse que escolher entre Mario ou Sonic, cara? Ah, cara, eu sou uma pessoa polêmica, né? Eu sou o tipo de pessoa que fala Digimon em vez de Pokémon. Então, eu amo o Mario, mas, assim, o jogo que eu mais joguei na minha vida, tipo, na minha infância, foi o Sonic, né, cara? Eu acho que o Sonic é mais jogo, assim, sabe? O Mario é muito legal e tal, mas o Sonic, nossa, a trilha é muito louco, tem a fase da água, nossa. Eu adoro os dois, não me faço escolher, mas é o Sonic. Eu sou time Mario, Tudo bem, cara. Aceito a sua opinião, porque não estou muito longe de optar por ela. Então, se você me perguntar amanhã, talvez eu fale Mario. Perfeito. Quem é o próximo, Gui? O nosso querido amigo Eduardo, que aqui vale uma breve explicação. Abraço. Um grande abraço pro Eduardo. O Eduardo é basicamente uma das pessoas que eu mais conversei e os meus melhores amigos do BG, né? Nossa ETEC querida, junto com você e com o Kenzo. Pessoas que mais me ajudou na minha vida, obrigado. É a pessoa que é responsável por eu ter me formado no ensino médio. E além disso, é um especialista em jogos, né? Não, e sem contar, antes de falar sobre a questão dos jogos com ele, a gente hoje só produz conteúdo na internet porque a gente teve uma grande ajuda dele lá no começo, né? Com o nosso Com certeza. querido
4 Blitz, que a gente já citou aqui no episódio de produção de conteúdo pra internet, que foi onde a gente começou a produzir ali textos, podcast. Não, total. E ele tinha um blog também, que é o Dificuldade Zero, que ele falava basicamente sobre jogos e detonados e tal. Ele, enfim, é um cara que manja bastante. A gente fez questão de falar com ele, porque além de um grande amigão, é um cara que tem. E de ser um cara que tem um coração enorme, ele manja bastante de jogos. Ele mandou um áudio contando sobre a sua respectiva história. Então, bora lá. Então, o jogo que mais me marcou foi o Call of Duty Black Ops 2. Não que ele seja um jogo excepcional, não é isso. É que ele é um jogo que foi um dos meus primeiros jogos que eu joguei online. Então, essa experiência de jogar online, ter pessoas com quem você nem nunca viu na vida e jogar com essas pessoas. Além disso, nesse jogo eu jogava competitivo, então eu tinha um time. E essa coisa de competir, melhorar a cada dia, sei lá, jogar noite e dia o mesmo jogo foi uma coisa que me marcou bastante. Além disso, né, que esse é um jogo multiplayer, então falando agora de jogo single player que me marcou bastante, foi um de Nintendo 64, Banjo-Kazooie, não sei se todo mundo conhece, mas é um jogo plataforma tipo o Super Mario 64, só que o mapa dele é um pouco mais aberto. Então, esse jogo, ele me marcou bastante porque os personagens são bons, a história é boa, sei lá, ele é um jogo que te prende até o fim. Então, ele acabou marcando bastante minha infância, era quando eu era pequeno que eu jogava ele. Cheguei a comprar ele de novo, remasterizado pro Xbox 360, e zerei os dois, né? Tenho tanto o Banjo-Kazooie quanto o Banjo-Tooie, que são muito bons mesmo. Bacana que o Edu falou, né? Ele é um cara muito especial pra gente e foi legal a participação dele. Então, obrigado, Dudu. Um abraço, Dudu. Grande Dudu. Nosso querido Bruno Araújo, ele mandou também a sua visão e sobre os jogos que marcaram sua vida. Vamos lá? Vamos lá. Oi, pessoal, eu sou a Flora, vim trocar um pouquinho de experiência com vocês sobre jogos. Áudio errado. Então, um dos jogos que mais me marcou assim foi na minha infância foi o Naruto Ultimate Ninja 5, né? Que era do PlayStation 2. E a gente ficava jogando quando saía da escola, a gente corria, eu e os meus amigos, corria pra casa de algum de nós assim pra jogar e ficava a tarde toda jogando assim. Já levei muita surra por chegar à tarde em casa porque não avisei que tava na casa de algum amigo jogando videogame. E assim, é o jogo que eu mais me lembro, assim, de estar com os meus amigos jogando, quando falo em jogo eletrônico, é o Ultimate Ninja 5, né? Então acho que é o que mais me marcou nessa parte, justamente por ter companhia pra jogar e estar ali sempre na resenha, comendo coisas junto com eles e passando um tempo precioso que hoje já não tem mais tanto. Como você tinha falado, né? É a questão dos jogos estarem funcionarem como ferramentas de socialização, né? Muito bacana. Os jogos, eles acabam que o videogame, né, ele acaba que vira um cenário ali de interações, né? Então no momento que você tá jogando ali, você tá interagindo com pessoas, né? Hoje em dia a gente interage com pessoas online, né? Mas naquela época a gente jogava com os primos, com os amigos, com o vizinho, com colegas da escola, enfim. Então, acaba que o que marca não é só o jogo, mas o jogo e com quem você joga, né? Uhum. Não, isso faz muito bem, né, cara? Você realmente faz os vínculos se estreitarem e, enfim, se aproxima das pessoas, faz amizades por conta do jogo. Isso é muito bacana, né? Cria laços. O nosso querido amigo Kenzo também deixou aqui a sua mensagem falando sobre como que é a sua relação com os jogos. Então vamos escutá-la. Bom, 3 jogos que são marcantes pra mim. Primeiro, eu diria que é o GTA, a franquia GTA. Muito porque GTA foi o meu primeiro jogo, assim, que eu joguei no PS2. Eu acho que foi a partir daquela época que eu comecei mesmo a jogar videogame, assim. Então foi Vice City, GTA Vice City que me trouxe para o mundo dos jogos. Então tenho muito carinho pela franquia como um todo. Outro jogo que me marcou bastante, por mais que eu não goste tanto mais assim, né? Mas foi o LoL, o League of Legends. Porque também que eu jogava faz muito tempo, né? Então, nesse meio tempo aí, eu conheci bastante gente, mantenho contato até hoje. Tem gente que eu tipo, conheci pelo jogo que depois eu fui conhecer pessoalmente e somos amigos desde então. Então, tipo, é mais uma carga emocional. E um outro jogo que me marcou bastante foi COD
4 especificamente, mas o COD com a franquia de Call of Duty eu gosto muito. Mas especialmente o 4, que foi a partir daquele momento que eu comecei a jogar online. Então, tipo, eu peguei até meio que fora de época, ele já tinha lançado faz um tempo, mas eu nem tinha um jogo, foi tipo emprestado do meu vizinho. Comecei a jogar, vi o online lá, meio que me apaixonei pelas jogabilidades, né? E a mecânica do jogo. E até então, depois do COD, eu fui pra comprar um monte de COD na sequência. E teve o MW2, o MW3, o Black Ops 2. Teve uma pá que eu comprei assim para jogar nos consoles. Acho que são esses três aí que, tipo, não só pelo jogo em si, mas tem também um significado por trás que eu guardo no coração. Bacana, grande Kenzão. Legal, né? Essa coisa de realmente criar um vínculo com o jogo, né? E interessante como, mais uma vez, o GTA sendo mencionado, né? Parece que eu não imaginava que esse jogo seria tão mencionado, cara. Achei que eu acho sensacional, né? Como eu já falei. E legal o Kenzo falar sobre o COD ter sido o primeiro que ele jogou online, né? Talvez, eu não consigo me lembrar exatamente, mas eu acredito que o GTA V tenha sido o primeiro que eu tenha, de fato, jogado online na minha vida também. Eu acho que eu deveria ter jogado um ou outro online, né? Tirando, aquele que eu falei, né, o CS lá na Lan House e tudo mais, tive algum contato, mas assim, realmente jogar, assim, jogar todo dia, de uma coisa mais viciada, talvez tenha sido o GTA V mesmo. Show. Agora, pra encerrar, eu falei com a minha mãe, ela já participou de um Hertz, né? E ela é uma pessoa que joga muitos jogos, até hoje, principalmente jogos no celular, né? E eu pedi que ela falasse um pouco do histórico, né, sobre ela, sobre jogos, enfim. Então, vamos lá. Oi, pessoal, eu sou a Flora, vim trocar um pouquinho de experiência com vocês sobre jogos. O primeiro jogo que eu tive acesso foi um Mega Drive, eu jogava Sonic. O meu filho ganhou da madrinha dele. E aí ele ia para a escola estudar e eu corria, colocava comida no fogo e ia jogar. Esquecia as panelas tudo no fogo. Quando eu via, tava maior fumaceiro na casa. Eu tinha que desligar tudo, buscar ele na escola e fazer a comida tudo de novo. Às vezes comia, a maioria das vezes o almoço era miojo, porque não dava tempo para fazer de novo. Aí começou a história do vício do jogo, né? Aí briga, porque era a minha vez de jogar, era a vez dele jogar. Aí fomos se modernizando. Aí comecei a jogar Candy Crush. O Candy Crush deu mais problema ainda, porque tinha fase que eu não conseguia passar e ele passava. Só que aí eu pedia para ele passar para mim e ele falava: não, só depois que eu conseguir passar na frente da senhora. Aí ele passava várias fases para ele conseguir passar aquela minha que eu estava travada. Aí a gente ficava de mal, eu ficava de mal dele. Aí para ficar de bem, ele pegava e passava a fase para mim, mas por trás os dois ficavam tirando uma onda com a minha cara. E aí tudo bem, cada um seguiu a sua vida. Hoje ele joga tênis, o Guilherme joga conversa fora e eu tô jogando Candy Crush até hoje. É isso aí, pessoal. Valeu. Só que assim, você ouviu esse áudio aí, meu irmão ouviu também, ele tava na sala, e aí ele veio e tem a parte 2 desse áudio aqui, que eu acho que é maravilhosa também pra dividir com todo mundo. Preparado, Sr. Bergamasca? Não sei, cara. Depois dessa eu não sei. Mas coloca aí. Então, voltei aqui, eu sou a Flor. Surgiu uma mini treta aqui por causa de jogo de novo, porque ele não tá mais viciado no jogo, e eu continuo jogando. Agora ele tá falando que joga melhor do que eu. Ô, mentira dos infernos. Quem sabe jogar sou eu, Júnior. Não, mas o negócio é o seguinte: quando eu jogava, eu não via ninguém na minha frente. Que aparecia as carinhas no Facebook, né? Pra ver quem é que tava na sua frente. Eu não via ninguém, eu era o número 1. E aí o que acontecia? Ela não conseguia passar a fase dela. E aí ela ficava choramingando pra mim, por isso que tinha briga. Ai, passa a minha fase, por favor, passa a minha fase, passa a minha fase. E eu não passava, até eu passar as minhas, obviamente. Aí ela chorava, ficava brava. Mas também quando eu passava ele pra ele me pegar de novo, eu sumia da frente dele, viu? Era Nunca mil aconteceu casa-luz. isso, Vamos tirar uma desforra, Eu vou então? voltar agora, Então você vai vamos, ver. então vamos. Depois a gente fala mais. Sensacional. Voltou tudo. Jogo criando caos aqui em casa, Gabriel. Ai, caramba, muito bom, cara. Muito bom. Não, sua mãe é sensacional. Meu,
Que incrível isso, cara. Que incrível. Acho legal do que minha mãe falou dos jogos de celular. Eu também joguei bastante jogos. Teve uma fase que eu joguei Candy Crush, mas aí deu uma cansada. Joguei muito aquele 2048. Nossa, era uma febre. Sim. Flappy Bird. Joguinhos de celular são muito divertidos, cara. Mas os que eu mais viciei são 3. O FIFA Mobile, muito bacana. Nossa, que eu já joguei de FIFA na mobile na minha vida, não tá escrito. O Injustice, putz, joguei demais. Muito, muito. Na época do BG mesmo, né? Da CETEC. Jogava pra caramba, era muito legal. Uhum. Passava assim o dia todo jogando e tal. E hoje eu tô jogando um que chama NBA Live. Eu assisti Last Dance. Eu fiquei tão viciado em basquete que além de ver vários vídeos por dia sobre, né? Eu também fico jogando. Então, 3 jogos de celulares que eu joguei bastante. Só pra poder citar, né? Citei os outros também. De outros consoles, mas acho que de celular teve muita época que, como eu não tinha console desses mais recentes, eu só jogava pelo celular. Então eu sempre achava uns joguinhos interessantes pra ficar me aventurando aí. Acaba que o celular ele vira ali como se fosse pra quando você não tem o console ali, né? Ou você não tem. Ele acaba que vira um console móvel, né? Quase que, né? Como sua mãe e seu irmão aí bem exemplificaram, né? Cria bons momentos ali, né? Ótimos momentos de interação, né? Com certeza. Como meu irmão falou no áudio dele aí, ainda a respeito de jogos de celular, meu irmão em 2015 ele criou um canal, né, quando ele tinha 8 anos de idade, no YouTube de jogos mobile, né, de jogos para celular. Na época ele fez, o nome do canal era Berga Mobile, e ele fazia jogos que nem, como ele falou, Minecraft, Angry Birds, Pokémon e tudo mais. Eu acho muito interessante citar isso aqui, porque essa fase do Berga Mobile, dessa questão toda do canal do Levi, criou duas coisas muito interessantes, cara. A primeira é que meu irmão, hoje em dia, né, pelo menos, né, no atual momento, o que ele pretende fazer da vida dele é se formar aí e se aventurar no mundo do desenvolvimento de jogos, cara. Então, acho isso muito interessante, né? Acabou que criou ali uma possível profissão pra ele. E pra mim também, porque foi naquela época, com o canal dele, que eu comecei a editar vídeos, cara. E no começo ali no Movie Maker, né? Depois aí eu fui já direto pro Premiere, pro Adobe Premiere, e daí, né, não parei mais. Hoje em dia, se eu consigo alguns trabalhinhos aí editando vídeos, se eu consigo, né, algumas coisas bacanas no portfólio que me geram outras oportunidades, é muito por conta do canal que o meu irmão criou lá atrás, né, e que era de jogos, né? Então tá aí mais uma coisa que os jogos aí tiveram grande contribuição na minha vida, também na minha vida profissional, cara. E eu podia citar outros aqui. Não sei se você conhece o NSS, o Score Hero, jogos de futebol. Nossa, NSS joguei demais. São jogos... Score Hero também, nossa, muito bom. São jogos... Enfim, esse e tantos outros, cara. Jogos de celular são incríveis, cara. Quem nunca jogou o jogo da cobrinha, né? O Snake... Então, assim, são alguns jogos clássicos também, né? Tetris, cara. Olha quantos jogos que a gente pode citar aqui que dava pra jogar também nessa versão mobile. É muito interessante isso, cara. É muito interessante relembrar e ver como a importância do celular também, a partir do momento que os celulares começam a... Hoje em dia, celular tem uns jogos com gráfico que parece de console, né, cara? E democratiza o acesso, né, cara? Todo mundo pode jogar um jogo ali na palma da mão, não precisa ter um console, muito bom. Você tá ali com o celular... O mais simplesinho, só entrar na Play Store e acha um jogo legal pra se divertir, né? Isso é muito legal. Totalmente, totalmente. Bom, aqui também no nosso grupo no WhatsApp aqui, com alguns dos nossos ouvintes, né? O Matheus Eduardo, ele falou sobre... Ele citou o LoL como um jogo. O Kenzo também falou sobre ele, né? Eu acho interessante, acho que por muito tempo, não sei se até hoje, eu não sei exatamente, mas foi um dos jogos mais jogados, né? Muita gente pelo menos no nosso ensino médio aí, a gente foi rodeado de pessoas que jogavam League of Legends, então é interessante a gente citar esse jogo aqui, o impacto dele na vida das pessoas. O próprio Bruno, que mandou áudio também, ele citou aqui, né, no grupo Final Fantasy, o Naruto Ultimate Ninja, o World of Warcraft. E a Thay também, ela disse que hoje em dia ela não joga nenhum jogo, mas sem dúvida um jogo que marcou a vida dela foi o The Sims. Em uma época sem internet, né? E sem celular, sem dinheiro também para comprar os jogos. O fato de você poder comentar como criar uma casa com seus amigos na 7ª série foi
Foi um momento aí muito interessante que os jogos proporcionaram pra ela. Então, The Sims também, cara, é um jogo, ó, mais um jogo aí que cria bons momentos aí, né? Um jogo É um clássico, né? clássico. E, cara, pra finalizar aqui, eu só vou, pra gente, já que a gente fez nessa ordem cronológica, né? Chegando agora nessa geração a qual estamos, e, né, ainda acabou de ser divulgado imagens, né, do PS5, do novo Xbox também, das novas coisas que vêm por aí, mas vamos falar então um pouco Eu, pelo menos, tive o PS4, então eu fui do PS1, PS2, eu fui pro Xbox 360 e acabei preferindo ir depois pro PS4 e não pro Xbox One, muito porque, cara, jogo é você jogar online, né? E se seus amigos, você vê que a galera próxima tá indo pra um console, não tem por que você ficar sozinho no outro, né? Então, Aham. muito por conta disso, você acaba se adequando e eu não me arrependo de nenhum desses, porque eu realmente acho que valeu a pena cada um deles. Já no PS4, eu tenho que citar o GTA V, né? Obviamente, que eu comprei de novo. O Red Dead Redemption 2, que se o Red Dead 1 já foi muito importante pra mim, cara, o 2 é um filme, cara. É uma coisa assim que, de verdade, é uma obra-prima. Quem tiver a possibilidade de um dia jogar esse jogo, ele é mais do que um jogo, você entra naquele universo, você pode conversar praticamente com qualquer NPC na rua, você pode... A qualidade de tudo, assim, de trilha sonora, da história, tanto o modo, sabe, o modo história, o modo online é legal também. Eu acho que não chegou aos pés do GTA V em modo online, faltou algumas coisinhas ali, mas talvez eles ainda vão mexer nisso. Mas é um jogo, assim, é uma obra-prima e fez com que mais ainda o Red Dead Redemption, né, a franquia, fique ali no meu top 3 dos meus jogos preferidos. E, obviamente, um FIFAzinho, né? Sempre teve um FIFAzinho junto ali. O Levi comentou sobre algumas coisas, eu não posso deixar acabar esse programa sem eu citar o nosso time do Fulham, o time da Inglaterra, que eu fiz, eu, meu irmão e o meu primo, que a gente fez o modo carreira e jogava madrugadas. É um time lendário que a gente fez naquela época. A gente virava madrugadas contratando jogadores, subindo o jogador da base e montando o time, né, tipo, como treinador. Então, muito legal. E pra fechar, um jogo que eu acho que um dos melhores jogos que eu joguei no PS4 foi o The Witcher 3. Depois saiu a série também, eu me aprofundei um pouco mais na história. Pretendo ler os livros em algum momento da minha vida, mas aqui citando o jogo, é um jogo muito bom, muito legal e vale muito a pena no estilo meio RPG, assim. É um jogo sensacional, Guilherme. Mais alguma consideração? Ah, no cara, acho que... Ah, tem um jogo que eu... Ah, já tem um jogo perfeito aqui pra citar. Você ficar sem internet às vezes é uma coisa muito chata. Por isso, o Google Chrome tem a opção de jogar o jogo do dinossauro, que eu já joguei demais na minha vida. É muito divertido, cara. É muito legal. Eu dava aula, né? Dava aula de informática e teve uma vez que os alunos tinham terminado o projeto lá, sei, Photoshop, sei lá. E tinha alguns minutos eu falei... Ah, bora jogar? Que alguém tinha entrado e falei, bora jogar. E a gente ficou competindo, todos os alunos jogando, eu também fui no micro ali e a gente ficou vendo que conseguia mais pontos. Foi um dia bem divertido, acho que é um jogaço. Eu tenho Grande jogo. Eu tenho uma informação, uma curiosidade sobre esse jogo. Você quer que eu te diga? Diga. Cara? Esse jogo do dinossauro, do Chrome, ele é jogado no mundo inteiro, né? E os 3 países que mais jogam esse jogo é o México, a Indonésia e o Brasil, cara. Brasil. Muito porque, né? Nossa qualidade de internet então fica caindo o tempo todo. Mas o Brasil tá entre os 3 países que mais jogam o joguinho do dinossauro, cara, do Chrome. Olha só, quem diria? Acho que, Guilherme, eu gostaria que, pra encerrar esse episódio, você falasse um pouquinho sobre os dias de hoje, né, cara? A gente jogando no PC um jogo e com nossos amigos, né? E, enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, cara. Por favor, então. Acho que a quarentena, assumidamente, acho que todo mundo sabe que é muito ruim, mas não é tão ruim quando você tem pessoas pra você passar o tempo com elas, né? Aqui, graças a Deus, em casa tem a minha família, mas sinto muita falta de conversar com o Gabriel Bergamasco, conversar com Kenzo Yuri, nosso querido Levizinho também. Então, o GTA proporcionou isso. Então, hoje em dia, a gente joga semanalmente aqui.
algumas vezes durante a semana um GTAzinho maroto. Olha só. Tocar alguma coisa verde agora. Enfim. E tem sido muito bom. Eu nunca tinha jogado, então ficou de graça. Obrigado, Epic. Paga nós, mas se não pagar de qualquer forma, obrigado. Tem permitido muitas coisas legais, inclusive jogar GTA tem sido muito legal. Então, a gente tava esses dias jogando, nós três, né? Você e o Levi, e o Kenzo não tinha entrado ainda. A gente lembrou, acho que era quarta-feira, e falou, pô, segunda-feira tem que sair um Hertz, né? Mas o que a gente podia fazer? E a gente ficou meio assim, falei, vamos fazer sobre jogos. E aqui estamos, né? Então, obrigado, GTA, por ter proporcionado esse momento maravilhoso aqui. E esse episódio de hoje. Então, é isso, né? Acho que um jogaço vale ser ressaltado. Foi nossa reunião de pauta, né? Dentro do jogo ali. Se a gente não pode se encontrar pessoalmente no mundo real, a gente tá se encontrando com frequência no mundo virtual, né, cara? E felizmente é o lugar que a gente pode não apenas se encontrar, como também matar uns aos outros. Então, tem coisa mais saudável do que isso? Ou morrer pra hélice do helicóptero, né, cara? Piadas internas. Não quero falar sobre isso. Mas enfim, acho muito legal falar sobre tudo isso e, cara, valeu por esse papo. Eu não sabia que seria tão necessário falar sobre jogos, cara. E foi muito maneiro relembrar a infância, relembrar a importância dos games, assim, na construção, né, da nossa identidade e muitas coisas que aconteceram na nossa vida, cara. Valeu mesmo pelo papo. Cara, eu que agradeço. E joguem jogos, né? Se divirtam. Acho que um momento como esse é bom a gente dar uma relaxada de vez em quando e os jogos, né, são um caminho pra isso. Então, obrigado pela companhia, Gabriel. Eu que agradeço, cara. Se vocês lembram, você que tá ouvindo, lembra de algum jogo que a gente não citou aqui, porque ele poderia ser citado num Hertz futuro aí, parte 2 sobre games, manda mensagem pra gente em algum lugar, né? Estamos aí no Instagram, @HertzPodcast, temos nossos grupos também no WhatsApp, que a gente lá no Instagram já fala como entrar para conversar com a gente. Enfim, manda pra gente aí de alguma forma o que a gente esqueceu aqui, o que a gente poderia ter dito, né? É isso aí. Bom, até mais então, cara. Boa semana pra todos nós. Semana de muitos jogos. Isso aí. Jogos Interesting, seu panguça, seu pangualho, mistura de panguá com paspalho, pangualho.